Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje então eu vou falar para vocês o que está acontecendo por trás dessa alta forte aí que a IRB teve essa semana. Mas antes da gente falar exatamente isso, não adianta eu falar sem eu explicar exatamente como a IRB funciona e o que aconteceu com ela lá atrás. Então uma coisa que sempre a gente teria que fazer ao investir numa empresa é olhar como que ela ganha dinheiro. Então eu vou abrir aqui para vocês o Estatuto do IRB. O Estatuto do IRB você pega nas relações com os investidores na parte de governança corporativa. Então eu vou clicar aqui no Estatuto Social e já vou entrar nele. No artigo 2 fala: sociedade tem por objeto efetuar operações de resseguro e retrocessão no país e no exterior, não podendo explorar qualquer outro ramo de atividade empresarial, nem subscrever seguros diretos. Então o que quer dizer? Ela não pode ser uma seguradora tal qual a Porto Seguro, a Sul América, que vem à nossa cabeça aí quando a gente fala, inclusive as duas estão listadas em bolsa. Ela não conversa com a pessoa física, ela conversa com as seguradoras, então ela trabalha com seguradoras. Então o que acontece? Uma seguradora, ela vai fazendo seus seguros lá e existem alguns tipos de seguros que pelo volume financeiro, para ela fica muito perigoso assumir aquele seguro sozinho. Então vamos pensar numa obra, o seguro de vida do Barsi, do Setúbal lá, que é o dono do Itaú, são itens de grande vulto. Então o que acontece? Ela vai e repassa isso, ela vende uma parte desse seguro para o IRB, que é uma resseguradora, ou para outras resseguradoras que a gente tem no mercado. Essa resseguradora, às vezes, ela pode achar que essa parte que ela pegou do seguro também é muito grande. Então, ela, como se fosse, ela terceiriza para uma outra resseguradora, ou para uma outra seguradora, que é o que a gente chama de retrocessão. Então, ela faz operações de resseguro, que é pegar uma parte de um seguro que uma seguradora fez que ela achou muito perigoso assumir aquele risco sozinha, e ela pode também passar para frente, isso podendo atuar no país ou no exterior. Entendido isso, vamos entender como que é o balanço de uma resseguradora, que esse é o grande X da questão, e eu vou falar para vocês o que aconteceu lá. A Esquadra chegou em determinado momento, ela tinha uma posição vendida em IRB. O que ela faz? Ela alugava as ações do IRB para vender no mercado, apostando numa desvalorização, de modo que ela compraria essas ações lá na frente com um valor menor e devolveria para quem ela alugou. Então seria como se você, se fosse possível, vamos pensar que isso é possível, você aluga uma casa de um cara, essa casa está cotada em 300 mil. Aí acontece alguma coisa, explode um buraco na rua, começa a ter um incêndio e as pessoas querem comprar ela por 100 mil. Aí você vendeu aquela casa lá atrás que você alugou do seu amigo por 300 mil, recomprou ela por 100 mil e devolveu a casa para o seu amigo, se fosse possível fazer isso. Então, quando você está na posição vendida, você aposta desvalorização. Você também, vamos pensar, você aluga um carro, vende ele, supondo que o carro não tivesse chassi, você vende ele por 30 mil, sei lá, tem um recall gigante e o carro passa a valer 20 mil, você recompra ele por 20 mil e devolve para quem você alugou. Então, esse tipo de coisa assim, vamos pensar que ela tinha essa posição vendida. Então, essas gestoras, esses fundos de investimento que, como se você estivesse terceirizando o investimento em ações, você entrega para um gestor que vai saber o que fazer com aquele seu dinheiro no mercado de ações. Ela fez uma carta para os acionistas falando, ó, a gente está perdendo dinheiro nessa posição, mas a gente confia muito por causa disso, disso e disso. Eles identificaram que tinha algumas fraudes. Essas fraudes, o mercado enxergou que realmente elas poderiam ser verdadeiras e a ação começou a desabar desde então. Aí teve um outro caso, a antiga equipe de gestão do IRB, que depois detectou que era corrupta. Eles falaram, por exemplo, que a Berkshire Hathaway do Warren Buffett era acionista e estava aumentando posição. E o que aconteceu? Naquele dia as ações tiveram uma certa valorização, mas no fim do dia foi lá o Warren Buffett e falou, ó, é mentira, nós não temos, nunca teremos, não temos intenção de ter. Aí as ações desabaram mais um pouco. E tinha uma coisa, era o seguinte, o IRB era a resseguradora que tinha o menor índice de sinistralidade. Então o que acontece? Aí eu vou explicar depois para vocês o que eles faziam para ter esse índice tão baixo naquela época. Você, quando uma seguradora ou resseguradora emite um seguro, você vai fazer o seguro do seu carro, você paga. Isso é o que a gente chama de prêmio. E quando ele junta vários carros, vamos supor num seguro de carro, vários carros, alguns vão bater, outros não vão bater. Somando todos os sinistros que ela tem que pagar, ela vai ter os sinistros que ela pagou dividido pelo prêmio que ela ganhou de vender os seguros. Essa divisão vai te dar o índice de sinistralidade. Então o índice tem que ser menor que 100%. O padrão ali do mercado estava entre 80%, 85%, 75%. O dela chegou a ser 53%. Então acendeu aquela luz amarela lá, que o pessoal falou, tem alguma coisa errada. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no último balanço do IRB para eu explicar para vocês como que é um balanço de uma resseguradora. Então vamos lá, vamos entender aqui no segundo trimestre.
Então você tem o prêmio emitido. Então são os resseguros que ela vendeu para outras resseguradoras. Então ela recebeu esse prêmio aqui, ó. Então o que acontece? Aquela seguradora compartilhou um prêmio com ela. Então ele divide isso aqui em prêmio que ela emitiu no Brasil e prêmio que ela emitiu no exterior. Prêmios retrocedidos é aquilo que a gente falou. Ela terceirizou para alguma coisa e perdeu um percentual desse prêmio que ela ganhou. Aí a gente chega nessa conta aqui. Os prêmios que ela emitiu, menos o que ela terceirizou para uma outra resseguradora ou para uma outra seguradora, vira o prêmio retido. Então esse é o prêmio que ela reteve. Aí a gente vem aqui a variação de provisões técnicas. Quando você emite um seguro, você tem uma expectativa da quantidade de sinistro que você vai ter. Conforme os contratos vão andando, vamos supor, você fez um seguro de carro para 12 meses. Aí passaram 11 meses e não aconteceu nada. Então a chance de acontecer naquele um mês é menor, certo? Do que quando você tinha 12 meses. Então tem essa variação das provisões. Quando a seguradora faz o seguro com você lá, cobrou 1.500, ela tem que o índice de sinistro em carro é de 80%. Então ela vai reter 80% desse valor. Ela vai reter 1.200. Então isso aí vai ser uma conta que vai reduzir o resultado. Então vai ser menos 1.200. Só que com o passar do tempo, esses 1.300 vão diminuir. Se você não bater o carro, vai diminuir até que chega no último mês, está pequenininho. Então essa variação que é exatamente essa variação de provisões técnicas. O que acontece? Como o IRB identificou que haviam vários contratos que tinham um índice de sinistralidade calculado de forma errada, ele está tirando esses contratos que são problemáticos, que têm um índice de sinistralidade alto, enquanto eles falavam que era baixa naquela época. Então, isso aqui está diminuindo também as provisões técnicas que eles precisam ter. Quando você tira essa provisão técnica, você vai para o prêmio ganho, ou seja, prêmio retido mais variação de provisão técnica, você tem o prêmio que você ganhou. Aí aqui é o sinistro retido. Aqui a gente teve então 2.339 milhões de sinistros retidos, o que fez com que a sinistralidade fosse maior do que o prêmio ganho. Aí é que é a questão. Então, quando você tem uma sinistralidade maior, você está perdendo dinheiro operando. O que acontece? Durante o Covid, muita coisa aconteceu, o IRB teve mais sinistros. Com o Covid teve mais gente morrendo, teve empresa que quebrou, então ela acaba tendo que pagar mais sinistros daqueles seguros. Ok, isso é uma coisa não recorrente, porque o Covid, a gente vê até que a curva de morte está diminuindo. Aqui é o custo de aquisição, que ela paga um dinheiro, né? Uma parte daquele prêmio que ela recebe da seguradora, ela tem que pagar para adquirir esse seguro que ela está comprando. Aí tem as despesas operacionais dela, e aqui então é quando você soma todos esses itens aqui. Então, prêmio emitido menos os prêmios que ela teve que terceirizar, ela fica com o prêmio retido. Vai somar com a variação técnica, a variação de provisão técnica, e vai chegar no valor de prêmio ganho. Prêmio ganho menos sinistro retido, menos custo de aquisição, menos as despesas operacionais, a gente chega no que a gente chama de resultado de underwriting, que foi aqui que seria como se fosse o resultado operacional da empresa. Bom, chegamos nisso aqui, então a gente já vê que o operacional dela é negativo. Aí você ainda tem mais despesas administrativas, tributos, resultado financeiro e patrimonial, porque ela recebe um prêmio e aplica, ela não deixa esse prêmio parado, ela vai aplicar em operações conservadoras, que é o que se espera, e vai ter um rendimentozinho ali. Então esse rendimento também entra, porque ela não vai deixar o dinheiro parado enquanto não tiver sinistro para ela pagar. Aí ela vem para esse resultado aqui, que esse 1 bilhão e 37 milhões mais 49 milhões vai dar esse resultado aqui de 1 bilhão e 108 milhões. E aqui, como ela teve prejuízo, ela tem algum benefício fiscal que ela não pagou imposto, certo? Ela entra isso como um crédito que ela não vai precisar pagar lá na frente. E ela chega nesse prejuízo aqui que ela tem. O que o IRB fazia então? Como o IRB era uma empresa que estava crescendo muito receita e crescendo lucro, o que eles faziam? Então a gente vê onde que dava para fazer alguma coisa errada. Aqui nessa parte de sinistro retido e variação de provisão técnica. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam provisionando menos, ou seja, estavam falando que o risco dos contratos novos que eles estavam pegando eram menores do que eles realmente eram, então essa conta aqui era menor. E eles fizeram uma coisa que só eles faziam. Vamos supor que você fez um seguro lá com a seguradora do seu carro. E você falou o seguinte, eu deixo meu carro sempre em estacionamento, faço a revisão toda certinha, só pessoas acima de 35 anos que dirigem meu carro. Aí tem um acidente e você vai receber o sinistro, certo? Você vai receber lá o valor do carro, ou a FIP, ou 90% da FIP, dependendo de como vai ser.
Aí a seguradora descobre que, na verdade, naquela perda total do seu carro, quem estava dirigindo era seu filho, que tem 18 anos. Então, ela pode até cancelar esse seguro e cancelar esse sinistro. Esse sinistro retido que a gente fala é dividido em PSL, que é a provisão de sinistro a liquidar. Ou seja, ela já foi informada que o sinistro ocorreu e ela vai ter que pagar. E o IBNR, ela sabe que ocorreu alguma coisa, mas ela não foi avisada ainda, certo? Mas ela vai ter que pagar também, provavelmente. O que ela fazia? Ela entrava com uma conta aqui que reduzia esse PSL, que seria falando assim, não, eu tenho uma estimativa que 30% do sinistro que eu vou ter que pagar eu vou conseguir compensar ou recuperar, que seria mais ou menos isso. Vamos pensar num seguro de carro, é isso. Ela descobriu que aquilo que estava acordado no seguro, o segurado não cumpriu. Ou seja, ou ele estava, por exemplo, estacionando, deixava o carro sempre na rua e falou que deixava o carro dentro de casa e viu que o carro foi roubado, ou ele falou que o carro tinha alarme e não tinha. Então, ela botava esses 30%. Então, como esse PSL diminuía, o sinistro retido diminuía, ela mexia, essa variação de provisão técnica também, ela dava uma maquiada, e então ela podia pegar qualquer coisa, qualquer contrato com risco alto, ela diminuía o risco aqui. Só que quando ela não conseguia recuperar, e estava no começo disso, então isso foi o que, na verdade, a Esquadra até salvou o IRB, o que aconteceu? Ia chegar uma hora que ela não ia conseguir recuperar aqueles 30%, porque ninguém faz isso no mercado. A Austral, que é a única que fazia isso, que é a resseguradora, ela fazia isso em 2%, ela tinha 2% de compensação. Ia chegar uma hora que eles iam tentar diluir essa maquiagem nos resultados para frente, ou isso ia explodir. Porque você está falando que você está tendo um lucro e, na verdade, você está tendo prejuízo. Então, o que acontece? Como ninguém estava percebendo isso, o IRB tinha uma lucratividade altíssima, uma margem altíssima, um ROI de 30 e poucos por cento, quando a média é de 5 a 10. Isso fazia ele ter uns múltiplos muito fora do padrão. E como todo mundo estava achando que era a genialidade da gestão, foi proposto em assembleia de acionista uma remuneração para os gestores da empresa, para os diretores, da seguinte forma: vocês vão receber ações. Isso acontece muito. As empresas pagam em ações para colocar, como se fosse colocar a pele do cara em risco. Ele está se comprometendo ainda mais com a empresa. Só que qual que deveria ser a meta? A meta deveria ser o seguinte: reduzir o número de sinistros pagos. Certo? Você tem que ser alguma coisa real. Não, qual que era a meta proposta pela Assembleia de Acionistas? Para a gente ver como que acionista é maluco. A meta era dobrar a cotação da ação. Então, qual que era o incentivo que o diretor tinha? De fazer a ação subir a qualquer custo. Então, eles inventaram essa conta aí de 30% de compensação de PSL, de provisão de sinistro a liquidar, e você reduzia rapidamente em 30% essa despesa, sem saber se você ia conseguir executar. E quando a Esquadra mostrou isso, começou a cair, viram que isso daí era uma coisa muito errada a se fazer. Aí estão entrando com processo criminal contra esses diretores para tentar reaver esse dinheiro, que não é nada que vai mudar a vida do IRB, mas para deixar de lição. Aí o que aconteceu? O IRB está tendo que fazer o seguinte: sanar esses contratos que foram feitos com um cálculo de risco errado. E isso tem um custo. E esses contratos têm um índice de sinistralidade, na verdade, maior do que 100%. Então, eles atrapalham o operacional da empresa. Então, eles estão tirando agora isso daí. Isso tem um custo. O que aconteceu? Eles foram reportando cada vez prejuízos maiores e tiveram esse prejuízo no final aí do segundo trimestre de 685 milhões. Aí o que a gente tem? Qual que eram os grandes drives da IRB assim, para falar assim, a coisa pode melhorar, pode vir um turnaround por aí? Ela tem 37% do mercado de resseguros. Mercado de resseguros não é qualquer um que entra, é diferente, por exemplo, de uma Cielo. Cielo qualquer, hoje você vê um monte de maquininha aí de várias cores, tem um arco-íris de maquininha. Então é fácil entrar nesse mercado. Resseguro é uma coisa, você tem que ter dinheiro para cobrir o seguro que você está fazendo, você tem que ter reservas de liquidez para que, se aconteça um sinistro, você vai cobrir, entende? Então, inclusive, até essa provisão técnica que a SUSEP pede para o IRB, é exatamente isso. Ela não aceita qualquer tipo de ativo como garantia para os seguros que ela está emitindo, para os resseguros. Então, o IRB agora está tendo que pegar o que está faltando, ele está tentando transformar ativo financeiro em ativo líquido, esse tipo de coisa, até para não fazer uma nova emissão de ações. Então, o que o IRB mandou agora? Mensalmente, ele manda um comunicado ao mercado falando como que foi o resultado daquele mês. Então, ele mandou o seguinte
para a SUSEP, que o faturamento bruto de julho aumentou, ou seja, eles estão agora entrando em outros contratos de resseguro e eles estão ampliando os contratos que dão lucro. Então ele fala aqui, o crescimento em julho decorre da renovação com crescimento de coberturas num contrato de segmento de petróleo. Então eles estão agora investindo nos contratos que têm sinistralidade baixa e estão se livrando dos contratos com sinistralidade alta. Aí ele fala do prêmio, que o índice de sinistralidade já saiu do 100%. Então a gente não tem uma sinistralidade maior do que os prêmios que ela está ganhando. Aqui ele mostra que a sinistralidade no primeiro semestre foi de 108, ou seja, ele emitia prêmio de contrato ruim. E se ele tirar os sinistros que estão ocorrendo nos contratos que ele está saindo fora, isso vai para 73,2, que já é um índice de sinistralidade muito baixo. Aí isso animou o mercado. Vamos botar aqui, qual que foi o final aqui, ó? Que na parte de lucro líquido ela teve um prejuízo de 62 milhões, que já é menor do que os 262 que ela reportou no último mês, não no último trimestre. Então, o que o mercado enxergou? Que está começando uma curva do turnaround, ou seja, ela estava dando um prejuízo alto e esse prejuízo está reduzindo. E ela ainda falou o seguinte, se tirar o impacto dos negócios que ela está pulando fora, ela teria um lucro de 36 milhões. Aí o mercado já anualiza isso de 36 milhões, vai dar 430 milhões mais ou menos de lucro anual, o mercado já se animou e ela deu essa disparada. Esse vídeo aqui é isso, quem quiser continuar agora no vídeo, já comenta e dá aquele like. Eu acho que pouca gente explicou o caso do IRB e deu uma destrinchada em balanço de segurador igual esse vídeo. Agora eu vou falar para vocês, primeiro comentário fixado, eu sempre deixo o link do curso que eu fiz sobre análise econômica do mundo e do Brasil, para entender se a gente está num mercado de euforia, que está muito arriscado você continuar com posição relevante em ações, porque a economia está prestes a colapsar, e identificar também quando a gente está no auge de pânico do mercado e que você está comprando um momento em que o pessoal está com medo demais, porque o mercado ele se comporta, pensa como um carro. Você está andando com o carro, quando você pisa no freio, ele ainda anda mais um pouco. Então a gente tem que entender, quando esse mercado está andando rápido demais para subir e ele pisou no freio e em algum momento o carro vai parar e vai dar ré, e quando ele dá aquela ré maluca para trás e quando ele freia, e a partir daquele momento que ele freia até a hora que ele consegue parar, a gente tem que identificar esses dois momentos. E existem indicadores de expectativas que mostram isso. Então tem indicadores lá no curso que mostram os grandes players saindo do mercado de ações americanas e indo para investimentos mais seguros. E existem indicadores de expectativas do Brasil, que a gente vê que a expectativa do mundo para com o Brasil está muito irreal. Então o curso é isso, quem quiser dar uma olhada, tem o link aqui no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado.